Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos ao sábado da 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho que conclui esta semana encontra-se em Marcos capítulo 11, versículos de 27 ao 33. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém e, andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes em João? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João Batista deveras um profeta. Responderam a Jesus: não o sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho deste sábado é uma continuidade do evangelho de ontem, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Aqueles homens que, com a autoridade dos sumos sacerdotes, realizavam comércio dentro do templo. Jesus, então, vai discutir com as autoridades judaicas, aqui representada pelos 3 grupos que compõem o Sinédrio: os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. A dúvida aqui levantada está em relação à origem da autoridade de Jesus. Sua autoridade vem de Deus? Ou sua autoridade é puramente humana? Quer dizer, tudo que ele faz por si mesmo. Ou ele faz porque recebeu essa ordem de Deus. Israel estava acostumada a lidar com os falsos profetas. Estes, com frequência, apareciam e alegavam ter mandato divino. Eles se utilizavam do nome de Deus para impor sua autoridade diante do povo e fazer com que o povo desse credibilidade a eles. Mas eles acabavam agindo em causa própria. Com Jesus, as coisas são diferentes e por isso as autoridades judaicas ficam em dúvida acerca da sua pessoa. Porque tudo aquilo que Jesus faz, ele não faz em causa própria. O seu agir é em favor do povo, principalmente dos pobres, dos excluídos, dos mais necessitados e doentes. Jesus não age em nome de um poder instituído. Ele não se exalta, ele exalta o povo. E pela transformação da vida do povo, ele exalta o nome de Deus. Jesus percebe que na pergunta daqueles homens está uma armadilha montada para ele. Por isso ele age com sabedoria recorrendo ao profetismo de João Batista, porque ele sabia que aqueles homens respeitavam João Batista. Se aqueles homens dissessem que o profetismo de João foi exercido em nome de Deus, o agir deles seria contraditório, porque eles desprezaram João e o mataram. Mas também, se eles dissessem que João não agia em nome de Deus, eles estariam entrando num confronto com o povo que respeitava João e tinha João como um profeta de Deus. Então eles se veem numa encruzilhada
e dizem não saber. Ficam em cima do muro. E é aí então que a gente percebe a sabedoria de Jesus para se ver livre dessa armadilha para ele montada. Se vocês não sabem, eu também não direi nada acerca do que faço. Com que direito faço essas coisas? Quem lhe deu autoridade para expulsar os vendilhões do templo? Quem lhe deu autoridade para curar, libertar e conduzir a vida do povo? O silêncio de Jesus é a sua resposta. Assim, nós precisamos compreender que muitas vezes a melhor palavra é o silêncio. Precisamos também aprender que não podemos responder as coisas no ímpeto, porque muitas vezes as perguntas é para nos contradizer ou pegar uma brecha para nos complicar. Quem sabe a melhor resposta não é devolver a pergunta. Neste sábado, queremos pedir a Jesus que nos ensine a ter sabedoria para lidar com as pessoas que nos questionam, tentando complicar nossas vidas, armando uma armadilha para nós. E que muitas vezes, diante da maldade do povo, a gente aprenda a responder com o silêncio. Tem certas situações que quanto mais a gente tenta se explicar ou responder, mais a gente se complica. Silêncio é também sabedoria. Aprenda a pensar, a raciocinar, a refletir antes de responder. Porque depois que as palavras saem de nossa boca, já não mais nos pertence. E muitas vezes as pessoas maldosas pegam essas palavras, deturpam seu sentido para nos incriminar, para nos complicar. Por isso, a sabedoria é o que deve nortear nossas respostas, nossa reflexão, nosso agir. Que o Senhor possa então nos abençoar e que a gente nunca tenha dúvidas de que o agir de Cristo foi sempre em nome de Deus. Assim encerramos mais uma semana. E que este Deus maravilhoso te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom final de semana.